Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Aula no Conforto de Casa. Na aula de hoje vamos ver um resumo sobre funções, tá? Não saia daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like. Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, na aula de hoje, diferente do livro que eu tenho utilizado com vocês, tá? Não vou estar utilizando esse livro, não. Eu vou estar utilizando com vocês hoje aulas disponibilizada pela Secretaria de Educação de Pernambuco, tá? Um site que eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, que tem de todos os conteúdos: história, geografia, arte, português, inglês. Então, eu peguei os de matemática e peguei uma aula bem resumida sobre funções. Seria mais prático, mais didático do que usar o próprio livro de matemática que tem utilizado, tá? No livro de matemática que nós utilizamos, que é esse daqui, certo? Se eu passar para vocês, vocês têm uma ideia como ficaria extenso o nosso conteúdo, ia ficar complicado. Ó. Vou passar aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia, a quantidade de coisas que nós veríamos de modo geral, ok? Mas eu vou tentar resumir isso numa aula de PowerPoint. Então, assim, o livro está aqui, tá, mas eu vou tentar fazer tudo que eu puder fazer no PowerPoint usando o papel com vocês, ok? Então, as páginas do livro estão aqui, estão passando, para vocês podem dar uma olhada. Lembrando que é interessante vocês também baixarem esse livro para ter como um auxílio, né? Tudo bem? Vamos lá então para o PowerPoint. Então, o que nós vamos usar na aula de hoje? Na aula de hoje eu vou usar quem? Eu vou usar o livro, né? Não vou usar o livro, perdão. Vou usar o PowerPoint em Pernambuco para poder nos guiar, ok? Vamos lá para o vídeo? Então, pessoal, como dito a vocês, vamos ao slide, né? Matemática e suas tecnologias. Ensino médio, primeira série, função afim e linear, ok? Então, como eu comentei, ele vai trazer uma relação, uma curiosidade sobre a história, fato importante, mas não é o objetivo do nosso vídeo, tá bom? Então, por que estudar as funções? Em nosso dia a dia, estamos sempre comparando e relacionando números, grandezas e formas. Então, no nosso dia a dia, você vai estar implicitamente fazendo uma função, simplesmente quando você começa a comparar, tá? Então, aqui tem um exemplo prático, ó. Exemplos: número de questões que acertei num teste com a nota que vou tirar. Suponha que você tem uma prova que tenha 10 questões, perfeito? E cada questão vale 2 pontos. Então, se são 10 questões, cada questão vale 2 pontos, você fala 2 vezes 10, 20. Então, quer dizer que o total que a prova vai valer 20. Em geral, uma prova de 10 questões, cada questão vale 10. Aí a prova vale de 0 a 100, entendeu? Outro exemplo: a velocidade média do automóvel com o tempo de duração de uma viagem. Então, conforme eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Tem uma questão da proporcionalidade, inversamente proporcional. A gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre isso também. Número de pães que eu vou comprar e o preço que eu vou pagar. Esse número de pães que eu vou comprar com o preço que eu vou pagar, ele é mais tranquilo para a gente analisar. Então, sempre que eu falar de função, é interessante enxergar que toda função linear eu consigo expressar na forma de uma tabela. Tá? Então, na padaria da Ana tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Então, um pão é 20 centavos, dois pães 40 centavos, três pães 60 centavos e por aí vai. Então, o preço a pagar é 0,20 vezes o número de pão, 0,20 centavos, certo? Então, dizemos que o preço a pagar, y, é a função do número de pães, x, pois para cada quantidade de pães existe um preço único, y. Tá? Então, nesse exemplo, eu queria comentar um pouco mais para explicar um pouco mais a vocês relacionado a esse exemplo. Pensa o seguinte comigo, então. No slide do pão, temos a seguinte situação, certo? Então, cada pãozinho lá, ele custa, nós vimos que custa 20 centavos, perfeito? Então, se eu compro um pão, eu pago 20 centavos. Se eu compro dois pães, eu pago 40 centavos. Então, ele falou que o preço está vinculado ao Y e o valor de quantidade de pães está vinculado ao X. Então, nós temos uma seguinte função: Y é igual ao valor de cada pão. Vou colocar 0,2, que é a mesma coisa, 0,20. Tá, vou botar 0,20. Então, na hora de montar uma tabela, eu vou ter a seguinte situação: X e Y. Eu costumo falar com meus alunos que vamos fazer o chinês. O que é fazer o chinês? Fazer o chinês é quando você coloca os valores de x e y, e você vai obter através de uma função, que é o que é a matéria que nós estamos vendo.
y é igual a 0,20 vezes x. Então, se eu colocar 1, melhor, se eu colocar 0, comprei 0 pães. Então, se eu comprar 0 pães, subtende-se que eu vou ter que pagar nada, porque eu não comprei pão nenhum. Agora, se eu compro um pão, perfeito? Vamos lá para um pão. Y é igual a 0,20 vezes 1, dá 0,20, que é 20 centavos. Se eu compro 2 pães, y é igual a 0,22, que dá quanto? 40 centavos. Então, qual é a ideia que eu quero que vocês visualizem aqui? Eu tenho duas variáveis, x, eu tenho x e tenho y. Uma depende da outra. Por exemplo, percebe que eu só sei o quanto que eu vou pagar mediante a quantidade de pães? Então, se eu for lá na padaria pedir o pão, de certa forma eu tenho que falar a quantidade de pães, para eu saber quanto que eu vou tirar do bolso para poder pagar. Essa aqui é a ideia. Eu quero que vocês entendam que os dois são variáveis. E como variáveis, de certa forma, eu vou ter uma que depende da outra. Então, eu vou ter uma variável dependente e uma independente. Porque se eu coloquei um pão, comprei um pão, eu vou pagar esse valor. Se eu coloquei 2, pago esse valor. Então, a quantidade de pães que vai determinar o quanto que eu vou pagar. Então, tem duas variáveis. Vamos voltar lá para o slide, né? Tamanho maior, como a gente estava fazendo. Vamos continuar aqui. Ele está citando agora um outro exemplo. Que quantidade de tela é necessária para cercar um terreno quadrado de 5 metros de lado? Então, ele pegou o terreno agora e vai botar como se fosse os lados, certo? Considere x a medida do lado do terreno. A quantidade de tela necessária para cercá-lo é igual ao perímetro da figura. Então, eu quero cercar toda essa área aqui, ó, tá vendo? De tela. Então, eu sei que o terreno é x mais x mais x mais x, 4x. Como o x mede 5 metros, então ele fez a conta, né? 4,5 não, 4 vezes 5, que é igual a 20. Concluímos que serão necessários 20 metros de telas para cercar o terreno. Percebe? Eu estou estabelecendo uma relação de um valor para com o outro. Isso é o conceito principal de função que eu quero que vocês entendam. Eu tenho um número que depende do outro, uma variável que depende da outra, ok? Próximo, definição de função afim. Uma função, vou explicar depois no papel essa parte aí, tá? Calma. Uma função f de R, ou que seja, nos reais para os reais, chama-se função afim quando existe dois números reais A e B, que é f de x igual a x para todo x pertencente aos reais. Fala, Francis, entendi nada. Vem para cá, vem comigo que eu vou ajudar vocês aqui no papel. Vamos entender o seguinte comigo aqui, primeiramente. Ó, vamos aproveitar o papel aqui, eu vou dobrar. Lembra-se que eu uso papel reutilizado, né? A natureza agradece. Pensa o seguinte comigo. Ele fala que tem uma função. Uma função é quando eu estabeleço uma relação, ok? Essa função, ela é de R. Esse R aqui, pessoal, conjunto dos reais. Se você não viu sobre essa aula conjunto dos reais, eu vou deixar um link aqui para a aula anterior dos reais, ok? De R em R. Ou seja, estou relacionando dois conjuntos, um com o outro. Toda vez que eu relaciono os dois conjuntos, eu consigo dizer que existe uma função de que tipo? Quando ele coloca o seguinte, ó, função afim. Ele fala que eu tenho f de x, que é igual a x mais b. Os alunos sempre me perguntam, Francis, o que é esse f de x? Lembra do nosso pão? Vamos voltar lá para o nosso pão. Percebe que y depende do x? Certo? Então, esse y está em função de quem? Do x. Então, eu preciso do x para achar o y. Seria alguma coisa fora de comum se eu fizesse a função y igual a 20, né, vezes x? Estou falando que esse cara está em função desse, certo? Poderia muito bem trocar o y por f de x, ou seja, o y está em função do x. É isso que eu estou fazendo. Então, eu tenho 0,20 x, ou seja, y é a mesma coisa que f de x. Foi? Vamos voltar lá para o slide, então. Ó, perdão, vamos voltar aqui para o slide. Ó. O que nós temos aqui, então, quando eu volto para o slide? Vem comigo. Uma função de R em R. Então, é como se eu tenho uns valores. Vamos pensar o primeiro R como se fosse os elementos de X, relacionando com os valores do Y. Vamos chegar até lá, porque vai aparecer mais 3 conjuntos para agora para gente. Domínio, contradomínio e imagem. Vamos com calma. O que é esse A e B, Francis? Que eu não entendi esse A e B que está escrito aí. Então, vamos lá. Ó,
Quando eu coloco que existe uma função nessa relação, quaisquer que seja esse A e B, para todo x pertencente aos reais, eu estou dizendo o seguinte, que toda função ela vai ter essa estrutura. Ah, França, a do Paulo não tinha não. E se eu colocasse aqui mais zero? Se eu colocasse mais zero, ia eu ter alguma coisa? Mas, Francis, por que eu preciso colocar esse mais zero? Tenta pensar num exemplo que eu fosse cobrar a sacola do pão. Então, qualquer pessoa que fosse na minha padaria tem que pagar 5 centavos por sacola. Percebe que essa função ia mudar? E aqui ficaria esse valor agora. É fixo. Independente da quantidade de pão, você vai pagar 5 centavos. Se comprar um pão, vou pegar a sacola e vou botar um pão nessa sacola. Assim, claro que eu não vou dificultar mais essa função. Eu vou comprar 20 pães, não cabe numa sacola. Enfim, vamos limitar. Só para a gente entender nesse primeiro momento, ok? Então eu vou ter uma variável fixa. Isso aqui é fixo. Independente do que quantos pães você for comprar, é sempre esse valor. Esse valor fixo, eu quero que você entenda que ele é o B. Esse aqui, perdão, o B é fixo. E quem está se modificando? O N, o X. Por quê? O X ele vai ser o número de pães. Então, a minha mesma função anterior, eu posso representá-la perfeitamente desse jeito. Poderia colocar que a função lá do pão seria f de x igual a 0,20 vezes x. Mas, França, o valor fixo, porque não tem. Se tivesse, eu colocaria ele. Perfeito? Vamos continuar, então, lá para o nosso slide.